Nação Rubro-Negra, olha só que informação interessante traga pelo portal RT Sport. Olha aqui, segundo eles, o RT Sport, há um burburinho ganhando força nos bastidores do futebol brasileiro e este burburinho diz respeito a um possível retorno do Everton Ribeiro ao Flamengo. Olha que coisa, né? Segundo esse portal, o Everton Ribeiro estaria interessado em voltar ao Flamengo e o Flamengo, por sua vez, estaria sim interessado em contar com o jogador para que ele pudesse entregar o melhor de si por mais algumas temporadas e assim se aposentar no mais querido, um clube que, de fato, o projetou, na verdade, para o mundo inteiro, inclusive fazendo o Ribeiro chegar à seleção brasileira. Eu li essa reportagem ainda há pouco. E no final da reportagem já tinha um comentário de um torcedor, não do Flamengo, evidentemente, que dizia o seguinte: pô, o cara é revelado pelo Cruzeiro, foi o Cruzeiro que projetou o Everton Ribeiro para o futebol e ele quer se aposentar no Flamengo. Só que eu digo o seguinte, a esse torcedor eu digo o seguinte: tudo bem, o cara foi revelado pelo Cruzeiro, apareceu para o futebol no Cruzeiro, mas foi o Flamengo quem deu toda a projeção, até porque o Ribeiro chegou em 2017, o início do segundo mandato do Eduardo Bandeira de Melo, e logo em seguida veio Diego Ribas, veio o Vitinho, e o Flamengo de 2017 em diante começou a ganhar força e de 19 para frente começou a conquistar tudo, cara. E o Ribeiro, meu irmão, ele deixa o Flamengo com 2 títulos de Campeonato Brasileiro, 2 Copas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa, uma Supercopa, vários campeonatos cariocas. E detalhe, sendo o ídolo e sendo extremamente importante em muitas destas conquistas. Esse é o Everton Ribeiro, uma figura queridíssima. Então, assim, a relação dele com o Flamengo, evidentemente, é muito mais sólida e bonita do que a relação dele com o Cruzeiro. A mesma coisa a Arrascaeta. Quem projeta a Arrascaeta para o futebol brasileiro realmente é o Cruzeiro, mas foi no Flamengo a partir de 2019 que o gringo despontou e tá aí, meu irmão. Foi chamado até não faz muito tempo como, não vou falar que ele foi chamado de Messi, mas foi assim, dito o seguinte: é o jogador que no continente americano joga tanto futebol quanto o Messi no continente europeu. O Arrascaeta já foi classificado como o melhor jogador do continente americano e não faz muito tempo. Então, assim, é o Flamengo quem deu grandes projeções a esses caras, também a Gabigol e assim por diante, Bruno Henrique e etc, cara. Então seria muito bacana e muito justa essa homenagem do Flamengo para com o Ribeiro e esse retorno do Ribeiro ao Flamengo. Eu compro essa ideia. Tomara que o portal RT Sport esteja trazendo uma informação bacana e verídica, que não seja somente algo para buscar clickbait, sabe? Que não seja algo somente para buscar clickbait, porque, meu irmão, isso aí é uma parada interessante. Detalhe, o Everton Ribeiro lá do Bahia, ele chegou muito bem, referência, o Grupo City comprou o cara, chegou como referência, depois, claro, passou por um momento de estabilidade, porque o próprio time do Bahia não proporciona ao Ribeiro grandes chances de performar. É bem verdade, né? Tem aquela máxima no futebol e tem que ser dito agora, que é o seguinte: time bom levanta jogador ruim. Time bom consagra jogador ruim. E time ruim, tudo bem, tô respeitando o Bahia, que não é o caso do Bahia, mas essa é a máxima do futebol. Time ruim afunda jogador bom. Então Everton Ribeiro, que para mim é extremamente diferenciado, vai para um Bahia que não tem tanta organização, não tem todo esse plantel, não tem toda essa estrutura. O jogador transitou entre excelentes momentos e momentos normais e momentos ruins, normal no mundo do futebol. Então Bahia, querendo ou não, podou o talento do Everton Ribeiro. Tô falando besteira? Deixa aí nos comentários. Vocês compram a minha ideia? Também comenta. Então é isso. Ele ainda assim se mantém como destaque no Bahia. Com relação ao contrato do Ribeiro, é o seguinte: ele tem vínculo com os baianos até o final desta temporada, 2026. Até o final desta temporada, por isso que esse burburinho ganha força nos bastidores. Qualquer movimento de negociação seria dado pelo Flamengo no final da temporada, depois que o Flamengo concluísse seus objetivos. É provável que o Ribeiro não continue no Bahia, lembrando que o passe dele não pertence ao Bahia, pertence ao Grupo City, que também é dono do Bahia, mas o vínculo dele é com o Grupo City, então o Flamengo tem que negociar com esse grupo. Trocando em miúdos, Flamengo, segundo o RT Sport, teria interesse
em trazer o jogador para que ele pudesse, não é se aposentar, vem para se aposentar, não, ele vem para ajudar o Flamengo, ser mais uma peça de meio campo, mais um camisa 8, mais um, embora ele jogasse com a 7 na época, mais um jogador para poder flutuar ali naquela posição, eventualmente substituir o Arrascaeta também, eventualmente jogar ao lado do Arrascaeta e fazer exatamente o que ele fez de 2017 a 2023. É um jogador importante e tem muito talento para isso. Então, a questão toda é essa, né? Passando a régua na informação, é o Flamengo parando para conversar com o cara assim que a temporada terminar e o jogador aceitando. Eu digo o seguinte, qual é o fio da meada aqui que eu tava seguindo, que eu perdi um pouquinho? Não é que o Flamengo traz o cara para poder se aposentar, o Flamengo traria o Ribeiro para ele poder contribuir mais 1, 2 temporadas, quem sabe empurrar o Ribeiro, no bom sentido da palavra, até 2029, porque em 2029 é um grande marco para o Flamengo e para muitos daqueles jogadores. Temos o Super Mundial de Clubes em 2029 e acreditamos que a Arrascaeta vai até 2029, acreditamos que Léo Pereira vai até 2029, que Eric Pulgar, tendo essa valorização agora, vai até 2029. Então muitos destes jogadores vão até 2029 e a partir dali haverá uma grande reformulação no plantel do Flamengo. Aí não tem mais Arrascaeta, não tem mais Bruno Henrique dali em diante, não tem mais Ribeiro, Léo Pereira, não tem mais ninguém. É uma reformulação generalizada e natural do futebol. Então o Everton Ribeiro voltaria e assim iria até 2029. Gente, coloca nos comentários de vocês, compram essa ideia? Eu compro sem pensar 2 vezes. Gosto do Everton Ribeiro, figura queridíssima, não existe uma pessoa que traz uma palavra negativa acerca do jogador, família, trato fino com os colegas, trato fino com a imprensa, jogador respeitoso. E me lembra aí algum histórico de polêmica do Ribeiro no Flamengo? Teve polêmica? Teve algum episódio qual o cara desrespeitou o manto sagrado? Se você tiver conhecimento, coloca aí nos comentários. Eu tenho certeza que não. Então, opinião carimbada, chancelada, nesse exato momento a qual diz o seguinte: Everton Ribeiro, portas abertas do Flamengo para o seu retorno. Eu, Fábio Souza, aceito o teu retorno de mãos estendidas e muito feliz por isso. Seguindo aqui na Nação Rubro-Negra, olha, o nosso Flamengo, ele brincou de jogar futebol neste final de semana. Essa aqui é a verdade. O 5-1 sobre o Mirassol foi um verdadeiro passeio. O Flamengo, desse modo, se colocou novamente como o ataque mais positivo da competição. Estamos com 44 gols. 44 gols marcados, com uma rodada a menos comparado com o Palmeiras. O Palmeiras tem 40 gols. O Flamengo levou 19, o Palmeiras também levou 19. O Flamengo está com saldo de mais 25 e o Palmeiras está com saldo de mais 21. Isso uma rodada a menos. Então, assim, estamos em viés de subida, enquanto o Palmeiras se desmanchou, se diluiu completamente. O Palmeiras, sinto muito aos palmeirenses, virou um arremedo de time. E por causa dessa goleada lindíssima, muito bem construída, não foi uma goleada feita porque o Mirassol não serve, é um time despropositado. O Mirassol está nas oitavas da Libertadores e pode sim, por que não, eliminar a LDU e ir às quartas. O Mirassol pode chegar numa fase posterior ao do Palmeiras. O Palmeiras pode cair agora para o Cerro e o Mirassol está nas quartas, compreende? Então, não é para se desprezar o trabalho do Guainás e do seu time. O Flamengo construiu a goleada porque o Flamengo neutralizou o Mirassol. Carrascal jogou muito, Varela jogou muito, Paquetá jogou muito, os pontas jogaram muito, Luiz Araújo, Pedro marcou 2 gols, enfim, foi uma festa de boas atuações. O melhor, aquele que mais desarmou foi o Ayrton Lucas. Foi uma vitória construída com o talento rubro-negro e não com a fraqueza do Mirassol. Fato que por causa dessa vitória, a nossa chance de título extrapolou os 50%. Pela primeira vez no campeonato, passamos ao Palmeiras e tiramos uma diferença percentual de mais de 25%. O Flamengo, antes da bola rolar, estava com 40% de chances de título. 40 não. 30% de chance de título, enquanto o Palmeiras estava com 50% e lá vai fumar. Essa parada inverteu. O Flamengo com a vitória, com a derrota do Palmeiras, subimos para 54,6% de chance de título e o Palmeiras caiu para 32%, parece. Trocando em miúdos, cara, segundo os matemáticos, claro que matemática não entra em campo, mas é bom que seja frisada, segundo os matemáticos, o Flamengo
tem 54% de chance de ser campeão, mas pensando no desempenho esportivo, eu acho até que é mais. Porque o campeonato caiu no nosso colo, agarramos, levamos para o ninho do urubu e de lá ele não sai mais. Terminaremos a temporada decacampeão do Brasileirão. E curiosamente, essa quantidade de gols fez com que o Flamengo ultrapassasse o número de 600 gols marcados pelo atual plantel do rubro-negro. Existe uma conta aí nos scouts que eu acho muito bacana, é o número de gols que cada elenco tem no momento. Sabe quantos gols o elenco do Flamengo atual entregou ao clube? 603 gols. O Flamengo é o top 1 de disparada, meu irmão. Só o Pedro tem 176 gols, Bruno Henrique 119 e Arrascaeta 105. Só esses três. E esses três somados tem pra lá de 400 gols. Faz as contas aí. 176 mais 119 mais 105. Então, é o número de gols que o Flamengo excede mais de 14, 15 clubes da Série A. Só esses três caras têm mais gols do que a maioria dos clubes da Série A. Clube gigante, inclusive. Na segunda colocação, sabe quem aparece? O São Paulo, com papo de 300 e poucos gols. Na terceira, o Santos. Na quarta, o Fluminense. Todo mundo na casa dos 300 gols. O Flamengo está com 603, ou seja, esse plantel atual do Flamengo rendeu ao clube 603 gols, praticamente o dobro do segundo colocado. O Palmeiras é o quinto colocado com 270 e poucos gols. O Palmeiras não tem 300 gols. Claro que é o atual plantel que está ali jogando. O Palmeiras perde o Rony, o Palmeiras perde o Rafael Veiga, o Palmeiras perde não sei quem. Foram 3 jogadores que faziam gols, sendo que cada um desses jogadores sequer chegou a 90 gols. Mesmo se os 3 estivessem ali, tu poderia botar mais de 200 e poucos gols. Palmeiras teria, se esses 3 caras estivessem ali, Palmeiras estaria com 400 e poucos gols. Flamengo com 603. Então isso aí, meu irmão, mostra a força do elenco do Flamengo, mostra a qualidade em finalizações e é mais uma prova clara de que chamar o ataque do Flamengo de Aramilisa é um verdadeiro absurdo. O Flamengo, ano após ano, termina a temporada com um ataque mais positivo, com o maior número de gols marcados e são nessas horas que a gente consegue cravar a realidade e mostrar o fato àqueles que duvidam do nosso potencial. Parabéns, Flamengo, avassalador. Nação Rubro-Negra, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal Fla-Cegueta, compartilha esse material nas suas redes sociais e comenta. Bora participar aqui do chat, pois vocês são prioridade. Leio todo mundo, respondo todo mundo e tamo junto sempre. Tem um clube de membros, tem um hype, tem os produtos linkados, existem várias formas de você contribuir com o nosso canal. Lembrando que hoje às 17 horas teremos lives em parceria com o canal Conexão Fla Brasil. Hoje deve rolar o programa Meia Linha Rubro-Negra a partir das 17 horas. Amanhã faremos um pré-jogo também com os amigos e assim a vida vai seguindo. Minhas lives ocorrem de segunda a sexta-feira às 17 horas, eventualmente sábado e domingo em horários alternativos de acordo com a tabela do Flamengo. Mas estamos sempre ao vivo, estamos sempre com vídeos, com short, com toda sorte de material, deixando você ligadaço no Mengão. Tamo junto, gente. Copa Libertadores da América, preparação do Flamengo. Notícia boa, né, gente? Notícia boa. Nosso Mengão entra em campo amanhã, 9h30 da noite, o jogo da volta contra o Cruzeiro. Um Cruzeiro onde seu próprio treinador, Arthur Jorge, admite um desgaste, um cansaço, estafa. O Cruzeiro está num limite físico e mental absurdo, enquanto o Flamengo, querendo ou não, está fresco. O Flamengo está fresco, está leve, está tranquilo. O Cruzeiro chega ao avesso, sabe? Chega ao avesso. O Cruzeiro chega como uma bigorna transformada em raposa. Essa que é a verdade. Os caras estão pesados. Além disso, os desfalques do Cruzeiro são significativos. Eles seguem sem o Sinestrosa, seguem sem o Gabriel Peck. Eu acho que o Fagner também ainda não tem condição de jogo. O próprio como é que é Lucas Romero, desculpa, gente, falar Riviveiros, mas essa é outra questão. Lucas Romero, Cássio também segue fora, Cássio só no ano que vem. Então o Cruzeiro vem basicamente com o mesmo plantel que enfrentou o Flamengo na ida. É o mesmo time que eles trazem para o Maracanã. Cansado, estafado, final de semana tem Flamengo de novo e depois tem um clássico contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil.
Então o Cruzeiro tá ali, ó, na corda bamba, meu irmão. Corda bamba. Enquanto o Flamengo não. O Flamengo tá treinando. Ontem o Bruno Henrique treinou normalmente. Ontem foi um treino regenerativo, mas o Bruno esteve presente, esteve no campo, correu, chutou. Hoje o time será definido no último treino que o Jardim fará e a tendência é que o Bruno Henrique esteja no banco. Eu acho que isso é uma bela notícia. A bela notícia também é a presença do Luiz Araújo confirmada. Já jogou no final de semana, ele não jogou, né? Jogou muito. Do Luiz Araújo, fez um golaço. Então tá pronto para ajudar o Flamengo também. Vocês viram que o Arrascaeta entrou muito bem contra a Chapecoense. Deu logo de cara, ele deu um passe sensacional pro Carrascal, logo de saída ali. Paquetá tá com um condicionamento muito mais aprimorado, também jogou muito contra o Mirassol. Então, quando tu olha para esse elenco do Flamengo, meu irmão, é um time que chega pronto para classificar sem grandes dificuldades. Tem gente atribuindo 80% de favoritismo ao Flamengo, 20% para a Raposa. Eu sou um pouco mais cauteloso. Lá no Mineirão ficamos com 60-40. Eu acho que aqui no Maracanã, para não agir com soberba, eu vou colocar 65-35. Flamengo é 65% favorito. Isso aí já é o suficiente para a gente poder jogar de forma tranquila e sossegada. Mas esses 65% sairão se confirmar se a gente colocar a bola no chão, a cabeça no lugar, ter a sabedoria de respeitar o padrão tático trago pelo Jardim, pois o treinador tem total ciência do que ele está aplicando ao Flamengo e, acima de tudo, raça na ponta da chuteira, não se entregar, lutar por cada bola, se movimentar, se doar pelo time, é o coletivo, é um todo pelo Flamengo. Assim mesmo, a classificação virá sem a menor dificuldade. O Jardim, que tá sabendo gerenciar muito bem esse grupo, ele tem feito um tal de rodízio, mas é um rodízio inteligente, ele não tá poupando por poupar, ele tá dando jogo para todo mundo. Se você parar para ver, todo mundo no Flamengo tem tido seu espaço, hora joga Varela, hora joga Royal, hora joga Carrascal, hora joga Bruno Henrique, hora joga Pedro, hora joga Plata, hora joga Paquetá, hora joga Arrascaeta, e a mesma coisa na zaga, a mesma coisa nos volantes, e assim por diante. Tá todo mundo com seu espaço, tá todo mundo mostrando seu futebol. Todo mundo no Flamengo vem se destacando. E dentro de campo, os caras estão fazendo exatamente o que o Jardim pede. O Jardim, ele tem sido reativo, ele tem sido impositivo. O Jardim está encontrando o equilíbrio de ter um Flamengo marcando em cima, se impondo, agredindo, sufocando o adversário, e está também equilibrando isso com a sua tática primordial, que é trazer o Flamengo um pouquinho para trás e atacar os espaços. O Flamengo do Jardim não é só atacar o espaço, o Flamengo do Jardim não é só imposição, mas é o equilíbrio perfeito dentro dessas duas vertentes. Então, gente, baseado nisso tudo, por que não acreditar que venceremos o Cruzeiro, mas sem soberba, sem 80-20 e sim com 65-35? Tá certo? Trazendo as informações com mais precisão depois do último treino de logo mais. Valeu, gente? Por hora é isso. Tamo junto, sou Fábio Saúza. E se inscreva no canal de novo, compartilhe o material nas suas redes sociais, comenta e bora seguir, pois sempre tem coisa para falar do nosso Flamengo. As outras questões de Luiz Henrique, o goleiro lá, o Dominic lá, o croata, essas paradas deixa para lá, porque isso aí só vai servir para causar desvio de foco, né, nesta semana importantíssima. Então deixa, isso aí não tem nada a ver, a parada é o Flamengo pelo Flamengo, são jogadores que hoje lá estão. Valeu? Então bora atualizar as questões daqui a pouco tem mais conteúdo, 5 horas da tarde tem live e bora junto aí, conto com a presença de todos e muito obrigado à presença. Saudações brunegras, sou Fábio Saúza e até a próxima. Valeu, gente, tamo junto.